Nesta segunda-feira, a gente recebe aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba o secretário de Governo e Comunicação da Prefeitura de Araçatuba, Marcelo Teixeira. Ele acompanha de perto o relacionamento do Executivo com a Câmara, os projetos em andamento e também a condução política do governo. Nos últimos dias, a cidade tem vivido um clima mais intenso no cenário político, tem abertura de CPI, discussões aí entre Prefeitura, Câmara. A ideia hoje é entender o momento atual da administração e quais são as próximas etapas do governo. Marcelo, muito bom dia, é sempre uma honra recebê-lo aqui no Jornal da Manhã Araçatuba. Bom dia, Suelen, Jonathan, toda a audiência. A honra é minha nesta casa, que eu sempre sou muito bem recebido e, de vez em quando, inclusive, apertado sobre as questões da administração pública e não tem problema algum. Vamos lá, então. Que bom que você já deu essa deixa, né? Vamos lá. Sei como a gente começa falando sobre esse tema que tem movimentado a política local aqui. O Zanata esteve no Jornal da Manhã semana passada, falou sobre isso também. Como que você avalia esse momento mais turbulento de relacionamento entre Câmara e Prefeitura? Suelen, apesar dessa tensão existente, e, na verdade, que fique claro, ela nunca deixa de existir, ela é maior ou menor. E eu entendo como salutar, especialmente nesta administração, porque a relação ela tem sido bastante republicana, sem troca de cargos e sem interferência do Executivo no Legislativo. Eu preciso fazer uma pequena retrospectiva, é apenas um fato, para fazer uma comparação para que as pessoas entendam. Nós não temos trocas de cargo e na gestão passada isto existia, e não sou eu que digo. Aqui na Jovem Pan, o ex-vereador Arnaldinho, ele confessou que todo vereador da bancada tinha ao menos 4 cargos. Ora, por que um vereador tem cargos no Executivo e de forma sistemática? Então, o cidadão ele tem que pensar nisso. Nesta administração do prefeito Lucas Zanata não há nenhum cargo de vereador. Portanto, eu posso afirmar, porque eu enxergo todos os cargos, que não existe rachadinha dentro da prefeitura. Ainda falando sobre a relação. Quando eu falo que não existe interferência, isso ocorre na prática. Então, o prefeito ele não articulou para fazer o presidente ou a presidente da Câmara, em nenhum momento nós ligamos para nenhum vereador para compor. Isso foi única e exclusivamente feito entre eles, como nunca havia sido feito, ao menos nas últimas administrações. Não há bancada, portanto, como eu digo, não há cargo de vereador na prefeitura. Nós nunca ligamos para vereador para pedir voto para a proposta da prefeitura. Nós entramos em contato, nós nos reunimos para explicar os projetos ou as propostas da prefeitura, mas sempre deixando cada um dos vereadores muito à vontade para votar da forma que quiserem. Nós, inclusive, melhoramos o diálogo, porque apesar da independência e não termos conversado na medida em que eles queriam, quando houve reclamação, nós abrimos ainda mais o canal de comunicação, porque eles sempre tiveram portas abertas, os telefones à disposição para ligar, mas reclamaram e nós fizemos uma meia-culpa de que precisávamos naquele momento realmente melhorar esse diálogo. Então o prefeito passou a fazer reuniões que não são semanais, elas ocorrem na medida da necessidade, na medida em que a prefeitura entende que tem um projeto importante e que precisa ser explicado. Então ou o prefeito vai até a Câmara, ou nós os convidamos, os vereadores, para ir até o gabinete, para que a gente faça essa conversa. E aí o prefeito apresenta os argumentos da proposta dele. Então nós não pedimos votos. Nós não interferimos no legislativo. De outro lado, entendemos que existe a intenção, sim, de alguns poucos específicos vereadores tentar interferir no Executivo na medida em que força ou tenta enfiar goela abaixo do prefeito propostas que são claramente inconstitucionais, como o Bolsa Trabalho, como o Bolsa Atirador, mas esta discussão, embora nós tentemos fazer do ponto de vista administrativo, se for preciso, nós vamos judicializar sem problema nenhum, isso é natural.
Marcelo, você mencionou reuniões semanais, só para esclarecer para o nosso ouvinte, porque periódicas, existe isso. Ela não é sistematicamente semanal. Até a gestão passada era cultural em Araçatuba os vereadores se reunirem toda segunda-feira com o prefeito. Exatamente. Isso há muitos e muitos anos, para que o prefeito explicasse para os vereadores, geralmente da bancada, que existia uma bancada, os projetos que ele enviaria para a Câmara e falar sobre essa votação. Então isso é algo que existia em Araçatuba, né? Sim. E o Zanata optou por romper esse modelo, essa cultura. Isso. Você acredita que alguns estão sentindo essa mudança Tenho cultural? tenho certeza disso. Me parece, me permita a analogia, como a criança muito pequena que precisa de autoridade dos pais para poder caminhar, para poder entender as coisas. Então, não que isso seja completamente ruim, porque como é uma nova cultura política que o prefeito quer imprimir na cidade, também é natural, eu enxergo assim, que as pessoas fiquem um pouco perdidas. Não, mas espera aí, era mais próxima a relação, né? Nós tínhamos mais informação, ou como tínhamos em casos mais passados, benefícios, batiam na mesa e a gente entendia, se a gente não votasse a favor, nós poderíamos perder os benefícios, como ocorreu. Aliás, como ocorreu durante muito tempo, gestão após gestão na Prefeitura de Araçatuba. Agora não mais. E quando nós convidamos os vereadores para o diálogo, não são apenas aqueles que nós acreditamos que podem estar alinhados. Nós convidamos todos, mesmo aqueles que desde o princípio se posicionam como oposição sistemática, o que, no meu entender, é tão ruim quanto bancada. Porque o que é a bancada? São aqueles vereadores alinhados com a prefeitura por interesse, por troca de favores ou cargos ou sabe-se lá o quê, e que votam sempre com a prefeitura, mesmo que o prefeito não precise argumentar absolutamente nada, como sempre foi feito no passado. O vereador senta, a bancada senta lá no gabinete do prefeito, o prefeito fala, olha, eu vou mandar estes projetos para a prefeitura, vocês vão votar a favor e acabou. E nem discussão tinha. Agora não. Quando nós convidamos, eu mando por WhatsApp, eventualmente ligo, convidando todos, absolutamente todos os vereadores. Vão aqueles que querem, mas muitas vezes os que fazem oposição sistemática, aqueles que votam sempre de forma contrária ao governo, tentando pressioná-lo pelos seus interesses, eles também participam. E nós não temos problemas nenhum com isso. Como o prefeito fala, como eu falo, não há problemas em relação à reclamação, à crítica, à cobrança. Os vereadores, afinal de contas, estão lá, dentre outras coisas. Para isso, o que a gente não aceita, e aí realmente o diálogo ficará complicado, quando existe injustiça, desrespeito ou mentira. Existem vereadores que tentam, de alguma forma, ainda negociar essa questão dos cargos. Para alguns pegou bastante, né? Tenta, mas eu preciso ser sincero. Desde o início do governo, eu não recebi nenhum pedido de cargo de qualquer vereador. A gente recebe currículo, nós somos questionados, mas de forma direta. Olha, só voto com você. Se você me der um cargo, 2 cargos, 3 ou 4, como ocorria no governo anterior, não. Isso não ocorreu até agora. O que eu percebo é, quando muito, nas entrelinhas, mas é uma interpretação minha, não algo objetivo partindo dos vereadores. Marcelo, você falou sobre a questão de quando se tem bancada, é mais fácil aprovar projetos, mas serve também como uma blindagem para o prefeito, né? Porque quando se tenta abrir uma CPI, por exemplo, quando tem bancada, os prefeitos anteriores faziam aquela correria ali para que isso não acontecesse. Ela é natimorta, né? Não conseguia nem as assinaturas para abrir, como foi na da saúde na gestão passada, no ano passado. Isso. E agora, não tendo uma bancada, já é diferente. Como que o Lucas tem lidado com essa situação? De forma absolutamente natural. Como eu te disse, o prefeito ele não acha ruim cobrança, reclamação, crítica. Não acha. Tanto que quando surge, por exemplo, a CPI da saúde. A CPI da saúde vai olhar o quê? Os contratos atuais, aqueles herdados, e os recentes da gestão anterior também. Então, em tese, o prefeito pode correr risco com os atuais contratos? Sim,
ele não tem receio disso, porque sabe que nada está sendo feito de forma incorreta, ilegal ou irregular. Agora, na CPI, por exemplo, das seguranças, pensamos que é muito pouco. É achar um pelo em casca de ovo para tentar pressionar o prefeito. Mas não tem problema algum. Vem do céu da segurança, nós estamos calçados juridicamente. Vem CPI da saúde, pode ser que venha uma CPI das obras que nós estamos realizando atualmente, herdadas porque foram mal feitas da gestão anterior. E não tem problema nenhum, nós vamos partir para o embate e para as explicações. Aproveitando que você falou sobre a CPI da saúde, tem uma pergunta, né? Vamos Adversários políticos têm falado que a prefeitura, com a ASAT, está cancelando exames que as pessoas deveriam fazer lá no passado. E que só iria valer os exames, os pedidos de exames de final de 2024 para cá. E a própria informação que vem sendo, né, espalhada é de que há pessoas aguardando exames desde 2021. É isso verdade. Mesmo? Tem pessoas verdade. Aguardando um exame desde 2021. Nós estamos em final de 2025. Sim, na verdade essa fila já foi ainda maior por alguns tipos de exames e nós conseguimos realizar aí mais de 3 mil neste ano. Aliás, eu creio que é muito mais do que isso. 3 mil, eu estou me confundindo, salvo engano, foram cirurgias. Então a saúde hoje ela é muito melhor do que vinha sendo feito. Isto é fato e por isso nós não temos nenhum problema com a CPI de saúde. E de fato é verdade, desde 21 existem exames de ultrassom para serem feitos e que nós agora vamos fazer. O que ocorreu neste caso não houve cancelamento, houve um ruído de comunicação, porque me parece que alguém de forma desavisada teria mandado via WhatsApp uma informação que não deveria ter saído, não era aquela. No mesmo dia, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura emitiram uma nota para dizer que não, a fila será respeitada, as pessoas serão atendidas e não existe essa história de cancelamento de cirurgias, de exames e que as pessoas deveriam voltar às UBSs para reagendar. Não existe. A fila será devidamente respeitada. O que pode ocorrer é que, devido à urgência, algumas pessoas podem ser realocadas, estavam para trás na fila, podem vir para frente devido à situação de emergência pela qual elas podem estar passando. Apenas isso. Nossa, mas 2021 a pessoa, se ela tiver ainda com saúde, já tá bom, né? Tomara que seja. A gente torce para isso. Pois é. Até o ano passado estava na fila, a partir deste ano vão sair da fila. Existe uma diferença muito grande em relação ao posicionamento da administração pública da gestão passada para esta. Marcelo, um outro discurso que vem ganhando força é de que o governo teria feito muito pouco neste ano. O que é importante pontuar sobre isso? O que você tem a dizer sobre isso? Isso é interessante porque existe sempre, Sueli, uma guerra de narrativas, né? Está fazendo muito pouco, porque a gente não enxerga. Não vi grandes mudanças. Exatamente. Então é preciso esclarecer alguns fatos. Primeiramente, nós estamos trabalhando com o orçamento deixado pelo governo anterior. Então o prefeito Lucas Zanata, ele pouco pôde fazer em relação ao que se propôs no programa de governo, haja vista estar trabalhando com um orçamento herdado e problemas deixados pela administração anterior, graves problemas. Mas, se a gente coloca na ponta do lápis, e eu gostaria de citar alguns deles que são bastante relevantes, e eu coloco como realizações deste governo. Então vamos lá, você vai entender o que eu estou falando. Concerto da Pompeu é uma obra gigantesca e relevante para a população. E caríssima. E muito cara. Então, na medida em que ela apresenta problemas e oferece risco à vida de quem passa por lá, e nós teremos que refazer metade daquela obra, ela é uma realização deste governo. Pavimentação de Taveira, que foi prometido, malemar saiu do papel no ano passado, porque terminaram metade do que havia sido proposto com a instalação de galerias e readequação da rede de esgoto. Nem conseguiu terminar no ano passado, foi terminar neste. E agora a pavimentação está começando. R$500 de aumento para servidores que recebiam menos de um salário mínimo. Mas existia uma complementação que não ia para a folha de pagamento, portanto não era somada enquanto benefício
para o servidor. Agora, ninguém na Prefeitura de Araçatuba ganha menos que um salário mínimo. A Prefeitura vai fazer, na gestão do prefeito Lucas Zanata, uma UBS no Concórdia e outra no Porto Real, obra do PAC. Ah, mas isso foi pedido no ano passado. Sim, só que no ano passado não houve nenhuma movimentação. E quando nós entramos, em janeiro, fomos informados que não havia ordem de serviço, já tinha que estar pronta, não existia projeto executivo, zero, não fizeram absolutamente nada. Nós tivemos que pedir prazo para o governo federal fazer absolutamente tudo e colocar as duas ordens de serviço na praça, assinados, para que houvesse a construção. Assim como a EMEB do Concórdia, que vai sair. Centro de múltiplo uso, uma conquista única e exclusiva deste governo junto ao governo estadual. Vai ser praticamente um novo ginásio de esportes lá na Zona Leste, com quadras, com salas para lutas, enfim, piscina, olha que coisa boa. Reforma do Museu Marechal Cândido Rondon. Já devia ter sido feito, estava parado desde 2017, está saindo agora, já começou, está andando, contrato com a ZAT nas UBSs, então a saúde já melhorou na atenção primária substancialmente ao que vinha sendo feito no passado. E temos também o Centro Cultural Ferroviário, outra dessas obras que foram muito mal feitas, não conseguiu sequer terminar o telhado e nós vamos fazer. Eu citei para você 10 grandes realizações, o que dá praticamente uma grande realização por mês. Sem falar de Circulaê da Cultura, de projetos do esporte, de Centro de Inovação Tecnológica, do Desenvolvimento Econômico. Então nós entendemos que é difícil para a população enxergar, haja vista que a gente não faz tanta publicidade como era feita, por exemplo, na gestão anterior. Mas todo mundo, na medida em que essas realizações forem sendo concretizadas, vão perceber, e aí a vida das pessoas em Araçatuba vai mudar para muito melhor. Marcelo, em relação ao caixa da prefeitura, como que está a situação ali? Está sem dinheiro? A prefeitura então está com uma dívida? Esta é uma outra lenda, né, que é uma narrativa construída para tentar desestabilizar e não ocorre. As contas da prefeitura estão em ordem, nenhum fornecedor, muito menos servidor, vai deixar de receber ou receber atrasado neste ano. O que houve, Suelen, foi que no primeiro semestre nós aceleramos, e isto é absolutamente normal em qualquer administração, que você acelere, afinal de contas você tem um pouco mais de dinheiro em função da arrecadação, que no primeiro semestre é maior, então você acelera algumas realizações, como eu citei aqui, realização de cirurgias, mais de 3.000 foram realizadas neste ano, contra menos de 300 no ano passado inteiro. Nós realizamos viagens em busca de emendas e no final do ano nós teremos um levantamento. Nunca Araçatuba conseguiu arrecadar tanto, trazer tantas emendas parlamentares como neste ano, e em grande parte em razão da articulação do prefeito Lucas Zanata, por exemplo, junto ao deputado federal Ricardo Salles, e chegaram neste ano mais de 15 milhões de reais de um único deputado. Então nós aceleramos o ritmo no primeiro semestre e tiramos o pé no segundo. E você faz um controle de despesas que também é absolutamente normal em qualquer governo, inclusive na sua casa. Se você está ganhando menos, você gasta menos e você se controla. Ah, mas cortou hora extra? Nós não tiramos e impedimos todas as horas extras. Nós descobrimos que havia hora extra feita sem necessidade. Então elas foram reduzidas. Nós estabelecemos critérios e deixa eu te falar uma coisa. A partir de agora será assim. Nós não vamos abrir a torneira sem critério para que haja gasto desnecessário, sendo que toda a cidade, nós reconhecemos isso, precisa de melhoria. É apenas isso. Marcelo, infelizmente o nosso tempo está encerrando. Eu quero fazer mais uma pergunta. Vamos e lá. Você vai ter que ser rápido nessa resposta dessa vez. Em relação aos problemas da frota da saúde, a gente viu o ônibus que pegou fogo, a gente viu aquele transporte irregular e outros carros que vêm apresentando problema. Qual vai ser a solução para isso? Comprar mais carros. Nós temos uma licitação aberta, ela foi impugnada por uma fabricante.
que sempre fez isso em todas as licitações, para compra, salvo engano, de 25 veículos para várias secretarias, e o maior número é para a saúde. O ônibus pegou fogo, mas nós ainda estamos aguardando a perícia, porque ele estava com a manutenção em ordem, ele tinha seguro, portanto a prefeitura não ficará com esse prejuízo. Os transportados na caçamba estava errado, mas nós também fazemos um meia-culpa que falta carro. Aqueles servidores, eles não fizeram aquilo de má fé. Nós entendemos isso, e aqui vai o meu abraço e a minha solidariedade. Se eles estão em algum processo administrativo, é que o prefeito ele tem que fazer isso, mas temos a mais absoluta certeza que eles não serão punidos, como muita gente vem falando, apenas para jogá-los contra a administração. Não, mas carros serão comprados sim, tão logo a licitação esteja em ordem, e vai melhorar. Eu posso só citar os próximos passos muito rapidamente? Sim, bem rapidamente. Bem rapidamente. Olha, a população pode ficar muito tranquila, principalmente ali em relação a Paquerê, Taveira, porque vai aparecer, nós vamos construir mais uma UBS, a saúde vai conquistar uma unidade odontológica móvel, haverá um CRAS em Taveira, haverá o prolongamento, será feito o prolongamento da Avenida João Arruda Brasil do Bosque até o Barcelona, serão revitalizados o Bosque, a Lagoa do Miguelão, o Parque do Estado, e vem aí um projeto para o entorno da Lagoa das Flores. Então são projetos estruturantes que vão mudar a cara de Araçatuba. Nós conversamos aqui com o Marcelo Teixeira. Muito obrigada, Marcelo, secretário de governo, que veio aqui responder a críticas, falar sobre a relação com a Câmara, mas ele já está convocado a voltar para falar com mais calma sobre essas obras do futuro. Sempre que vocês quiserem. O Jornal da Manhã